Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje, uma reflexão sobre as meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu sou Constância, uma adicta limpa em recuperação há 38 anos. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Gostaria, olá, meu nome é Breno, eu sou um adicto em recuperação. Graças a vocês e esse programa eu estou limpo há 20 anos. Obrigada, Breno. Pode começar, a palavra está com você. Pode começar a leitura. Só por hoje, 1º de abril. Amor e adicção. Alguns de nós começaram a ver os efeitos da adicção nas pessoas mais próximas. Dependíamos muito delas para nos carregar pela vida. Sentíamos raiva, frustração e mágoa quando elas encontravam outros interesses, amigos e pessoas queridas. Só por hoje, relacionamentos amorosos estão ao meu alcance. Hoje, examinarei os efeitos da adicção em meus relacionamentos, para que eu possa começar a procurar a recuperação. Obrigada, Breno, muito obrigada. Você gostaria de fazer uma reflexão sobre a sua experiência, algum insight sobre amor e adicção? A palavra é sua. Amor e adicção. A adicção realmente ela afetou todas as áreas da minha vida. Quando eu cheguei nesse programa, eu cheguei realmente precisando parar de usar e perder o desejo. Porém, eu não tinha a dimensão do que aconteceria se eu encontrasse uma nova maneira de viver. E amor e adicção talvez é algo que sempre fez parte da minha vida. Evidentemente que eu não tinha naquele momento, antes de chegar à NA, noção do significado dessas duas palavras. Em recuperação, eu entendi que muitas vezes algo que eu desejo tanto, algo que eu quero tanto, muitas vezes eu não estou preparado ainda, só por hoje, para poder receber. E esse é um programa maravilhoso, porque da maneira que eu fui me rendendo e da maneira que eu fui usando essa quantidade de ferramentas que esse programa oferece, a minha mente ela foi se abrindo e realmente essa nova maneira de viver, que naquele momento, quando eu cheguei, estava bem distante, realmente começou a fazer parte aí da minha vida. E é legal essa questão de levar aquilo que eu aprendo com vocês para também fora da sala. Eu entendo que o programa ele é maravilhoso, as ferramentas são acessíveis, e talvez o grande desafio aí, falando de mim, falando da minha experiência, é realmente fazer com que eu consiga aplicar tudo que eu aprendo com vocês no meu dia a dia. E aí envolve relacionamentos. Durante muito tempo eu me relacionei com algumas pessoas e eu não tinha a mínima noção o que era um relacionamento. Porque muitas vezes, para eu receber, eu também preciso doar. E essas coisas só é possível com maturidade, com a programação de uma maneira geral, mas com muita mente aberta também. E esse programa, ele realmente me dá tudo o que eu preciso para poder ter uma vida melhor. Eu, com essa programação, eu parei de realmente ter sentimentos e expectativas irreais a respeito do outro. Eu não preciso mais ser uma pessoa que eu não sou, eu não preciso me comportar da maneira que realmente não aprovo, e eu preciso realmente aprender a ter um relacionamento saudáveis com as pessoas. Eu muitas vezes tenho a capacidade daquilo tudo que me dá prazer, transformar em droga, em obsessão e compulsão. E relacionamento foi durante muito tempo um grande problema que eu tive na minha vida. Antes de me relacionar, eu precisava saber quem eu era, eu precisava saber daquilo que eu gostava, eu precisava realmente entender alguns sentimentos e alguns comportamentos que faziam parte da vida do Breno. E somente depois que eu tive essa noção e essa centelha, né, esse início desse despertar espiritual, eu realmente consegui ser um ser humano melhor. Porque da maneira que eu volto, evidentemente que eu volto para dar manutenção na minha recuperação, para que haja o que houver eu não usar, para que eu continue mantendo é, o desejo de não usar, mas principalmente para poder encontrar uma nova maneira de viver. E encontrar essa nova maneira de viver
hoje, principalmente em recuperação, ela abrange todas as áreas da minha vida, né? E por meio dessa programação, né, eu consigo ser um ser humano melhor, eu consigo ser um pai melhor, eu consigo ser um filho melhor e eu consigo me relacionar melhor. E assim, tem muitas coisas em NA que se eu trabalhar minha paciência e entender que existe um poder superior que está trabalhando por mim e que vai me entregar determinadas coisas no momento certo e não no momento que o Breno quer, com certeza essas coisas serão de uma maneira bem espiritual. Eu já não preciso mais queimar etapas. Eu não preciso mais fazer com que as coisas aconteçam no meu momento, na minha hora e do meu jeito. O que que acontece, ou melhor dizendo, o que que aconteceu comigo quando eu cheguei? A maravilha dos 30 dias, elas passaram, eu comecei a entender o programa, e aí eu comecei a ter necessidades, muitas vezes irreais, e necessidades que talvez eu não estava preparado, como eu disse anteriormente, né? Porque eu sou o mestre de pedir, né? E muitas vezes o meu poder superior que eu compreendo, por mais que ele me ouça, ele vai me entregar no momento que ele acha que eu estou preparado para receber isso. E essa é uma constante discussão que muitas vezes eu tenho com o meu poder superior. Porque eu quero muito, né? Eu tenho a certeza que eu estou preparado para receber aquilo naquele momento, mas na maioria das vezes eu não vou dar conta de seguir com aquilo que eu pedi. E é maravilhoso quando você tem esse despertar espiritual, de reconhecer que as coisas vão acontecer, ou também não vão acontecer. E se as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero, é porque o poder superior vai me dar o melhor que eu preciso. E são coisas completamente distintas. O programa é simples, não é fácil na minha concepção, mas ele é possível. Eu só preciso continuar voltando, abrindo a minha mente, usar as ferramentas e levar a recuperação para todas as áreas da minha vida. Esse talvez hoje é o meu maior desafio, hoje é algo que eu busco constantemente no meu dia a dia, porque a programação, eu sou afortunado de ter ela à minha disposição, de ter todas essas ferramentas que o programa me oferece. E muitas vezes eu preciso entender que o meu relacionamento com os meus familiares, que o meu filho, com os meus colegas de trabalho, eles não têm a ferramenta para poder ter uma vida melhor. E isso traz para mim responsabilidade. Porque muitas vezes, quando eu vou fazer o meu inventário do 10º passo, e quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tenho a convicção que em algumas situações eu poderia ter agido diferente. Em algumas situações eu poderia ter tido um comportamento diferente. E isso vai além, né? Transcende o ser humano, né? Ele me dá essa oportunidade de muitas vezes me colocar no lugar do outro, de muitas vezes ter esse olhar um pouco mais amoroso, que é justamente o que Narcóticos Anônimos me deu quando eu cheguei. E amor, né, é uma palavra extremamente difícil para o Breno, porque quando eu cheguei no programa, há 20 anos atrás, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade para poder ter essa definição. O que que é amor? E o amor muitas vezes está em questões simples, no abraço que vocês me dão, na oportunidade de continuar voltando, nos meus 5 mais 2, em escutar mais do que falar. E quando eu começo a ter esses despertares espirituais, porque na verdade tudo é um conjunto de despertar espiritual, eu consigo ter a capacidade de fazer com que essas coisas também eu consiga aplicar no meu relacionamento. Hoje, muitas vezes, eu não procuro mais ter razão. Eu quero ter paz. E muitas vezes a paz, ela vem pelo silêncio, ela vem pela... Eu não tenho que reagir mais a todas as situações, eu não tenho mais que responder a todas as situações, eu simplesmente tenho que deixar. A programação, ela tem que ser leve, a recuperação, ela tem que ser leve, né? E a recuperação, em todas as áreas da minha vida, também eu entendo que envolve respeito. Quando eu entendi também que o respeito é algo extremamente importante nas relações humanas, e não só de homem e mulher, mas principalmente também numa relação entre dois seres humanos, eu entendo que tudo fica muito mais fácil.
Aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, né, eu também não tenho o direito de fazer com o outro. E às vezes isso está muito simples, né? Mas muitas vezes eu preciso de vocês, eu preciso ir para uma sala, eu preciso escutar um outro companheiro partilhar de uma dificuldade, né? Ter uma sacada que eu passei o dia inteiro sem poder perceber por causa do meu egoísmo, por causa da minha raiva, né? Que muitas vezes me deixam cego para poder tomar uma decisão ou até para ter um relacionamento melhor. E no final das contas, né, um simples só por hoje, né, uma simples leitura de seja qual for das nossas literaturas, me dá a oportunidade aí de ser e colocar em prática essa programação. Então eu continuo voltando, né, para poder mais do que falar, colocar em prática, porque falar da mensagem é bastante importante e é fundamental, mas viver a mensagem que eu recebo de vocês, a mensagem que eu acredito, é que realmente vai fazer com que eu tenha aí e coloque essa programação no meu dia a dia. Então, queria agradecer, queria deixar claro que amor e adicção é possível conviverem juntos, desde que eu tenha essa mente aberta, desde que eu respeite, desde que eu coloque recuperação e desde que eu, pelo menos, tente colocar tudo isso é, em todas as áreas da minha vida. Então, continuo voltando para continuar aprendendo com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. Tamo junto e só por hoje. Obrigada a você, Breno. Muito obrigada. Então, a minha pergunta comigo mesma, né, às vezes é amor ou adicção? E aí eu percebo aquela centelha de amor quando eu olho para trás, pelo fato de eu ter buscado ajuda em querer parar de usar. Maravilhoso isso. Amor é a maior energia que existe. E amor é um princípio espiritual, Breno. Essa é uma grande vantagem, né? Nós recebermos todos esses princípios em Narcóticos Anônimos. E o amor do poder superior, né? Que nos trouxe até aqui. Quero agradecer especialmente por você ter vindo a esse podcast. E é só por hoje. Lembrando a todos que nós temos diariamente a meditação em cima do só por hoje. Obrigada. A todos que nos escutaram, o trecho que foi lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje. Para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, não podemos ler tudo na íntegra, mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. Lá você vai encontrar um botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser comprar qualquer literatura de Narcóticos Anônimos, você pode ir na nossa loja virtual em na.org.br/loja e você encontra todas as nossas literaturas, inclusive fichas. Amanhã temos mais. Não se esqueçam que a jornada continua.